Queridos, nós estamos na série Enraizados. Nós paramos no final de semana passado por um motivo especial, final de semana de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo. E hoje nós voltamos com a série Enraizados, onde trata o Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, a atuação dele, na história, daquilo que nós vivemos. E queridos, hoje pela manhã o pastor Edmilson já pôde trazer uma ministração à palavra. Se você não participou, desafio depois entrar lá no YouTube, na IBB, e assistir a ministração, a palavra do pastor Edmilson, onde ele trouxe um pouco em relação aos dons, de que maneira eu e você nós vamos servir através dos dons, e querendo ou não, dentro da realidade ele vira daquilo que nós temos como responsabilidade como cristãos. E o meu desejo essa noite, separar os próximos minutos para a gente bater um papo aqui, conversar, olhando um pouquinho para o texto, onde eu quero trazer alguns desafios para a palavra frutos. O que é fruto para você? O que é ser uma pessoa frutífera? O que é, através da sua história, através da sua vida, através de onde você está inserido, lá você ser uma pessoa frutífera? A palavra de Deus, ela traz inúmeros textos que falam sobre frutos. Inúmeros textos. Nós poderemos aqui abrir diversos textos. Se nós formos pensar numa ilustração, num exemplo em relação a frutos, por exemplo, né? Vamos pegar aí uma árvore que é plantada, uma macieira. É esperado que com o tempo ela dê o quê? Maçã. É esperado que de alguma maneira ela dê maçã. Muitas vezes nós vamos até o mercado, nós lá escolhemos a melhor fruta, aquela mais bonita, mais cheirosa, mais suculenta aos nossos olhos. Nós levamos essas frutas para a nossa casa, nos alimentamos dela, mas nem sempre nós lembramos do processo daquela fruta chegar até a nossa casa. Nem sempre nós paramos para lembrar desse processo. A fruta ela não simplesmente chegou no mercado. Ninguém plantou uma árvore lá. Mas existiu um processo para essa fruta chegar até onde ela chegou. Da mesma forma, o meu relacionamento e o teu relacionamento com Cristo, nós só vamos conseguir ver os frutos se nós passarmos pelo processo, se nós entendermos esse processo. E que processo que é esse, queridos? Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 15. Você que está em casa, se conecte aí conosco também, João, capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos desse texto, a partir do versículo 1. O tema da mensagem essa noite é: Deus te escolheu para frutificar. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Pula agora para o versículo 16, para a gente fechar essa leitura. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus aqui, ele traz a figura da verdadeira videira, para deixar muito claro qual é a relação que nós temos com ele. Então ele fala, Jesus é a videira, nós somos os ramos que dependem dele, e Deus é o agricultor que cuida de nós. E como resultado dessa conexão, através da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós produzimos
frutos. O grande desafio que nós temos, queridos, é entendermos que Deus deseja usar cada um de nós, dentro da nossa história, na nossa caminhada, daquilo que nós fazemos, da nossa profissão, no local onde nós estamos inseridos, na vizinhança em que nós estamos inseridos. Deus deseja que tudo aquilo que formos fazer, de alguma maneira, façamos produzindo frutos, deixando frutos, marcas, através dos nossos dons, das nossas habilidades, enfim. Mas muitas vezes nós não frutificamos, ou nós ficamos parados, paralisados, porque nós queremos dar laranja, mas nós fomos criados para dar maçã. Ao longo da minha caminhada no ministério, ao longo da minha caminhada, o relacionamento com Cristo, eu tenho percebido que tudo que eu preciso para dar fruto é me aceitar do jeito que eu sou. Tudo que eu preciso para gerar fruto é entender que Deus me criou do jeito que eu sou, e através disso, através dessa criação perfeita aos olhos dele, Ele quer usar, Ele quer fazer, Ele quer deixar marcas. Nós só conseguiremos dar frutos que agradam a Deus se estivermos espiritualmente ligados a Cristo. A IBB é uma igreja que caminha com a visão onde ela deseja que todos, sem exceção todos, encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Desde aqueles que estão chegando hoje, àqueles que já estão aqui há muito tempo. Essa semana eu tive a oportunidade de receber uma família fazendo uma videochamada, conversando com eles. Eles estão chegando na nossa igreja. Eu pude falar muito com eles sobre a cadeira azul. Você que é membro aqui, você que já participa, você já ouviu muito sobre a cadeira azul. Não sermos crentes da cadeira azul. E agora, por estarmos mais online também, né? Não sermos o crente do YouTube, não sermos o crente do Facebook, do Zoom. Mas a IBB é uma igreja que serve, queridos. Nós somos privilegiados porque nós temos servos, desde ministérios específicos, as pessoas que foram chamadas para o ministério pastoral, missionário, a líderes de pequenos grupos, ministérios específicos dentro da nossa igreja, daquilo que nós fazemos, aqueles que trabalham no backstage, mas em tudo o que Deus nos chamou foi para darmos fruto, em tudo aquilo que nós formos fazer, darmos frutos. E com base no texto de João capítulo 15, eu gostaria de falar sobre 3 processos que nos ajudam a desenvolver, a produzir frutos que agradem e glorifiquem ao nosso Senhor. Então, separe esse momento, aumente a sua expectativa, coloque o seu coração, pense aí na sua caminhada com Ele, pensa na sua realidade e vamos crescer juntos através desse texto. O primeiro processo que eu queria compartilhar aqui é permanecer. Capítulo 15, nos versos 5 ao 7, Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Aqui Jesus, ele fala de uma relação de intimidade e total dependência dele. Total dependência. Cristo, Jesus ele utiliza aqui de algo da época, da agricultura da época. Quando ele fala aqui, na língua original, ao afirmar que eu sou a videira verdadeira, o termo utilizado por Jesus aqui é cepa, que quer dizer o tronco da videira. Esse termo hoje tem sido utilizado no meio do Covid, né? Mas não é um termo muito comum de se ouvir, porém é o que chega mais perto daquilo que é o significado, o tronco da videira. Uma videira, ela possui a cepa, que ali crescem os ramos, que geram outros ramos, e que ali geram as uvas, e que ali crescem os cachos de uva. Agora, a cepa não produz o fruto, porém, a não ser no meio dos ramos, mas da mesma forma os ramos não podem produzir frutos se não estiverem conectados à cepa, ao tronco. É uma ligação necessária para que exista o fruto. Assim como existem requisitos, direcionamentos claros para esse tipo de plantação, quando nós pensamos nessa ilustração sendo aplicado na nossa caminhada com Cristo, também existem alguns requisitos, algum direcionamento aonde eu e você precisamos caminhar para que a gente possa dar muitos frutos. Quando Jesus declara que precisamos dele, da videira verdadeira, significa que de fato sem ele nós não podemos fazer nada.
Se não estivermos conectados a Ele, nós não podemos fazer nada. E Ele ainda explica que se o ramo não estiver linkado a esse tronco, então ele vai o quê? Ele vai secar. Ele vai secar, ele vai morrer. Mas ao contrário, se estiver conectado, esse dará muito fruto. A pergunta é: permanecer ou não permanecer? Será que dentro da nossa caminhada nós temos permanecido ou nós temos nos desconectado? Será que dentro da realidade daquilo que nós fazemos no dia a dia nós estamos permanecendo na videira verdadeira ou nós estamos desconectados? No texto de João 15, o texto que nós lemos, a palavra permanecer aparece por 11 vezes. Eu fico imaginando aqui, se Jesus ele enfatiza a palavra permanecer, permaneçam, por pelo menos 11 vezes aqui, alguma coisa tem, queridos. Se ele enfatiza tanto é porque provavelmente existem situações, momentos da nossa caminhada que querem nos desconectar dele. Situações que fazem com que, de alguma maneira, nos desafiam e nos fazem nos desconectar dele. E ele enfatiza, não é à toa a palavra permanecer. O que hoje faz você estar desconectado de Jesus? Quais são as suas atitudes, as suas decisões do dia a dia que fazem você estar desconectado de Jesus? A ênfase de Jesus revela a grande importância de estarmos nele. No dicionário, a palavra permanecer tem como significado continuar sendo, prosseguir, existindo, conservar-se, ficar. Quando ele nos desafia a permanecer. Quando você recebe esse desafio, permaneça. O que isso significa na sua caminhada com ele? Jesus ele enfatiza no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Uau! Então nós podemos pedir qualquer coisa. Como assim? A palavra, quando ele fala assim, se as minhas palavras permanecerem em você, queridos, faz com que nós tenhamos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, os nossos desejos, os nossos pedidos, aquilo que nós queremos, não tem a ver com a nossa vontade, mas com a vontade dele. Não tem a ver com os nossos planos, mas com o plano dele. Então Deus não tem uma natureza egoísta. Então se nós estamos ligados à videira verdadeira, se nós estamos conectados a Ele, quando nós chegarmos até Ele, os nossos pedidos não vão ser egoístas. Deus ele não tem uma natureza vaidosa. Então automaticamente se estamos conectados a Ele, ligados a Ele, os nossos pedidos não vão ser vaidosos. Permanecer nele é necessário para que o Espírito Santo produza fruto através de nós. Nesse tempo onde a igreja está mais online, onde, graças a Deus, agora retornamos com os cultos presenciais, mas você tem permanecido ou você tem se desconectado? O seu pequeno grupo, por estar online, você tem permanecido ou você tem desconectado? Os pequenos grupos que têm permanecido estão multiplicando, queridos. Nós temos vários pequenos grupos que durante a pandemia estão multiplicando, alcançando pessoas, porque estão conectados, eles estão permanecendo. Quando você olha na realidade da sua casa, home office, a aula das crianças online, a sua aula online, a sua reunião online, você tem permanecido ou você tem desconectado? A pergunta, queridos, é como daremos frutos se não estivermos ligados, conectados a essa videira? De que forma que nós vamos conectar outras pessoas se nós estivermos desconectados? Permanecer é necessário. É necessário, queridos, permanecer. O segundo processo que vejo, olhando para o texto de João, capítulo 15, é obedecer. No versículo 10, se você olhar comigo ali, vai aparecer na telão também. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Obedecer aqui é dar razão a Deus. Então, o que Deus diz, eu obedeço. O que Ele direciona,
eu obedeço. O que Ele me mostra, a direção que Ele me mostra, diante de uma necessidade, eu obedeço. Agora Jesus, ele diz para obedecer os mandamentos dEle. Quais são os mandamentos de Jesus? Você sabe quais são os mandamentos de Jesus? Jesus aqui ele não está falando, olhem para a lei de Moisés, obedeçam essa lei, caminhem diante. Não, ele está falando assim, obedeçam os meus mandamentos. Segundo João, capítulo 1, versículo 6, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E no próprio texto de João capítulo 15, no versículo 12 e 17, no versículo 12 ele fala assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E versículo 17, o fechamento desse texto do capítulo 15, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus. Você quer seguir os mandamentos de Jesus? Quando nós olhamos para a realidade da igreja, queridos, é a oportunidade que nós temos. Servir e produzir frutos é abandonar o egoísmo e se importar com o próximo. É se importar com o próximo. É olharmos tudo aquilo que o pastor Roberto falou pela manhã, no momento de dízimo, que nós estamos fazendo com a igreja, desde o ano passado, quando nós estávamos online, nós não paramos, a igreja continua. A necessidade do teu vizinho continua, a necessidade das pessoas continuam. Não mudou, não parou. Não é porque não estamos presencial em algumas atividades que as coisas pararam, as pessoas deixaram de servir. Precisamos nos reinventar em várias coisas. É viver em amor. É o que nós temos feito junto com a ABC, como igreja, caminhando, abençoando tantas pessoas, tantas famílias, fazendo a diferença, caminhando em amor. Este é o mandamento, este é o direcionamento. Mas como obedecer? De que maneira eu e você nós podemos estar ligados à videira, né? Obedecendo aos mandamentos e permanecendo no amor de Cristo, como ele diz, e se deixando ser usado através do Espírito Santo de Deus para trazer esses frutos através das nossas vidas. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Ele usou homens e mulheres para mudar o rumo da humanidade, a história daquela humanidade. E se nós olharmos, são homens e mulheres que são totalmente diferentes, histórias diferentes. Mas uma coisa em comum eles tinham: obediência. Deus direcionava, eles iam. Deus mostrava, eles confiavam. Eles eram obedientes. Você se considera uma pessoa obediente? Responda aí, no íntimo do seu ser, você é uma pessoa obediente? Pensando numa questão prática, de direção, você é daqueles que lê o manual de instruções, ou você ignora o manual de instruções? Recentemente eu tive uma experiência, 2 meses atrás, com meu filho João, de 4 anos. Chegaram algumas cadeiras lá em casa, chegaram dentro da caixa, quando nós abrimos elas estavam desmontadas, óbvio. Vamos montar, João? Vamos montar. Tiramos todas, né, tudo aquilo dentro da caixa, adivinha o que ficou no final da caixa? Manual de instrução. E adivinha quem me perguntou o que era aquilo? O João. Papai, o que é isso? Filho, manual de instrução. Aqui está, né, mostra como se monta, tem os detalhes, mas vamos montar a cadeira aqui, e montamos a cadeira, e ignora, né? Montamos a cadeira, queridos, ficou bonito, porém sobraram 4 peças pequenas. Adivinha onde eu tive que olhar para saber onde colocar as 4 peças pequenas? Graças a Deus o João ainda não tem a noção de tirar sarro do pai, mas ele teria todo o direito de tirar sarro do pai, né? Mas sabe quem é que lê o manual de instrução? Sabe quem é que lê? Porque nós não lemos muitas vezes, porque nós partimos do pressuposto que nós sabemos. Então por que eu vou perder tempo lendo aquelas pequenas palavras que me instruem? Eu sei que eu vou fazer. Mas sabe quem lê? Aquela pessoa que não se sente capaz de montar. Aquela pessoa que está insegura. Então ela olha para aquele manual, ela lê aquele manual, ela é instruída, ela é capacitada, ela olha os detalhes, ela sabe o porquê aquela peça precisa estar ali, onde ela precisa estar, e ela monta a cadeira, ou monta o produto, enfim. Agora, qual é a diferença da pessoa que monta sem ler o manual com aquela que lê o manual? A diferença é que aquela que lê o manual, ela olha detalhes,
Ela sabe o porquê de fato aquela peça precisa estar ali. Ela olha detalhes. Queridos, os homens e mulheres que mudaram a sociedade da época, os homens e mulheres que fizeram a transformação, eles não fizeram isso porque eles eram fortes. Eles não fizeram isso porque eles sabiam o que precisava ser feito e saíam correndo fazendo, mas eles fizeram porque eles eram fracos. Eles fizeram porque eles dependiam totalmente de uma direção de Deus. E eles precisavam ser obedientes, conectados ao tronco. Obediência para os fracos. Obediência é para os fracos. Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:10, é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Obediência é uma resposta imediata. Quando Jesus chegou para os discípulos e falou, venham, eles deixaram as redes e seguiram. Quando Jesus falou, ei, venham, eles deixaram os familiares e seguiram. É uma resposta imediata. Deus já te chamou? Deus já te falou, ei, venha. Venha dentro da sua área, dentro da sua profissão, dentro da sua família, venha. Deus já te chamou? Você não nasceu para um ministério, mas você nasceu para um relacionamento com esse Deus. E a partir desse relacionamento, a partir da obediência, a partir dessa resposta, a partir da sua escolha diante da presença do Senhor, você tem um propósito, e seja ele qual for, queridos, é para a honra e glória de Deus. O dar frutos é uma consequência desse relacionamento, da obediência ao Senhor. Portanto, obedecer custa. Obedecer custa. Servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço. Obediência. Obediência. Obedecer é necessário para que o Espírito Santo de Deus produza fruto através de nós. A obediência nos leva a tomar decisões. A obediência nos faz sair da zona de conforto. A obediência nos faz ler as pequenas letras e receber todas as instruções necessárias para caminharmos. É isso que a obediência faz. O último processo que eu vejo ao ler ao texto de João capítulo 15, produzir. Dos versos 2 ao 4, fala, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneço em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Ele deixa muito claro aqui. Ele deixa muito claro a necessidade de dar fruto. Agora, qual fruto é esse? Que fruto é esse? Queridos, a palavra de Deus, ele trata fruto de duas maneiras. A primeira maneira, não nessa ordem, necessariamente nessa ordem, mas é o fruto do Espírito. Uma mudança total de vida. O pastor Edmilson lembrou hoje pela manhã do Rodolfo Abrantes, né? O quanto nós somos transformados, a ação do Espírito Santo. Aquilo que Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai aparecer no telão, onde fala o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas, ele traz essa transformação. Ele muda, é uma mudança, uma conversão de 180 graus. Estava indo para um lado, agora estou indo para o outro. É uma mudança radical de vida. Mas ele também olha o fruto como boas obras. Quem é que está se alimentando com a mudança da sua vida? Quem é que está sendo servido com a mudança da sua vida? Qual é o reflexo daquilo que Cristo fez na sua vida, que está refletindo na vida da pessoa que está do seu lado? Qual é a mudança que gerou na sua vida hoje, que faz com que as pessoas percebam? O fato de permanecermos conectados à videira e de obedecermos aos mandamentos do Senhor, essa conexão dá frutos, é natural, não é nada forçado, é natural. O fruto é resultado do relacionamento, dessa conexão de Cristo. Você já chegou perto de uma árvore e você escutou ela gemendo de dor porque ela está dando fruto? Talvez ela sussurrando, falando, não aguento mais, dar fruto é difícil demais. Queridos, é natural. É natural porque ela foi criada com esse propósito. Se ela for cuidada,
se ela for tratada dentro das necessidades, naturalmente o fruto será produzido. Quando nós olhamos a figura do agricultor, que no caso desse texto aqui é Deus, o bom agricultor, ele sabe cuidar dos ramos que dão fruto, então ele limpa, ele poda. E quando esse texto é aplicado na nossa vida, na nossa realidade, então Deus, ele vem, ele limpa, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos retira de tudo aquilo que nos impede de dar fruto. Ele poda, e às vezes dói podar, mas é necessário para que demos mais fruto. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos entender que produzir fruto é muito mais do que fazer fruto. Produzir fruto é muito mais, é diferente do que você fazer fruto. Não se iluda estar bem com Deus em estar servindo a Deus, porque muitas vezes nos escondemos no próprio serviço a Deus. Sabe por que muitas pessoas estão se sentindo distantes de Deus nesse tempo de pandemia, onde a igreja está mais online? Porque elas serviam a Deus, mas não se relacionavam com Deus. Sabe por que as pessoas estão se sentindo sozinhas, desamparadas, falando do que está acontecendo? Porque elas serviam a Deus, mas não tinham uma fé de relacionamento com Ele, de crescimento. Servir a Deus não significa que eu amo Ele verdadeiramente. Servir a Deus não significa que eu obedeço os mandamentos dEle. Toda a resposta ao nosso chamado, no executar dos nossos dons, das nossas habilidades, é resposta em amor a Deus. Muito mais do que eu fazer, mas é entender o porquê eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Muito mais do que eu liderar, é eu liderar sabendo o porquê eu estou liderando e para quem eu estou liderando. Jesus, ele enfatiza no versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Olha que lindo isso, cara. Ele escolheu cada um de nós. Cada um que está conectado conosco, Deus escolheu você. Escolheu você para quê? Para irem, darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não é só pastor que pode produzir e gerar fruto. Não são só os músicos que têm dons, habilidades que podem produzir e gerar frutos. Não é só o que nós fazemos aqui dentro dessa igreja, lá na IBB Uberaba, nas nossas congregações, que nós podemos produzir e gerar frutos. A forma como eu lido com meus filhos, a forma como eu lido com meus pais, eu gero frutos. A forma como eu lido com meu cônjuge, eu gero frutos. A forma como eu lido com meus amigos, é a possibilidade de gerar frutos. A forma como eu lido com meu vizinho, dentro do meu ambiente de trabalho, é a oportunidade que eu tenho para gerar frutos. Produzir é necessário para o processo do fruto. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos. Deus nos deu a oportunidade de fazer algo. A questão é, o que estamos fazendo? Ah, mas está online. Esse vai e volta, de volta, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Queridos, o nosso relacionamento com Deus parou também? O teu relacionamento com Ele parou? Você se desconectou ou você está ligado? Você se desconectou ou está conectado? É um fruto natural, queridos. É natural. Na nossa caminhada discipular, nós precisamos crescer, independente das circunstâncias ao nosso redor, independente se é presencial, online, de que maneira que eu estou me capacitando, de que maneira que eu estou buscando mais a Deus, de que maneira que eu estou fazendo algo por amor às pessoas que estão ao meu redor. Talvez você tenha dificuldade e fale, Tiago, mas eu não sei meus dons, meus talentos. A IBB, ela capacita. Nós temos mestres, professores, pessoas que com conhecimento podem instruir. E nós temos a jornada do discípulo dentro do módulo Frutificar, onde você pode descobrir seus dons. Você pode ali identificar e falar, puxa, eu posso servir nessa área. Queridos, tantas oportunidades nós temos dentro do CFI, de poder crescer,
de poder aprender mais, de poder se desenvolver, entendendo que nós precisamos estar ligados na videira. O maior desafio, queridos, não é frutificar. O maior desafio não é dar frutos. Quando eu olho para o texto de João, capítulo 15, na nossa caminhada, eu creio que o nosso maior desafio é permanecer, obedecer e produzir para dar bons frutos para a honra e glória de Deus. Quando nós pensamos na série Enraizados, o desejo de olhar para a figura do Espírito Santo e ver na palavra de Deus como é que ele agia no Antigo Testamento, como é que ele agia no Novo Testamento, de que forma que ele age hoje na minha vida e na sua vida. Entendendo que quando nós temos raízes, o vendaval vem, a pandemia vem, mas nós estamos seguros, nós estamos enraizados, e essas raízes fazem com que nós geremos mais frutos, e vem a poda, e vem a limpa, e vem o cuidado do agricultor, nosso Pai, Deus. Ele fala: ei, vamos, não para, eu quero fazer muito na sua vida e através da sua vida. Quando nós entendemos que nós estamos ligados a Jesus, e essa conexão ela gera frutos, nós podemos perceber que Deus deseja usar a cada um de nós, do nosso jeito, a nossa idade, a história que nós temos. Nós não precisamos ser um Rodolfo Abrantes, que chegou no fundo do poço, para poder hoje gerar um testemunho bonito, lindo demais. Mas o seu testemunho também é bonito e lindo demais. O meu testemunho também é bonito e lindo demais, para a gente poder falar única e exclusivamente de Jesus para as pessoas. Quais são os frutos? E a resposta eu só vou ter se eu lembrar se eu estou conectado ou desconectado. Ou na verdade eu já vou ter uma resposta direta. Se eu estou conectado, eu vou ter frutos, eu vou gerar frutos. Se eu estou desconectado, se eu estou desconectado, estou perdendo a oportunidade de poder, diante da presença de Deus, gerar muitos frutos. Nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. E esses frutos, Jesus está dizendo aqui que é para a honra e glória do Pai. Nosso desafio é nós sairmos aqui essa noite conectados a essa videira. O nosso desafio, diante dos dons e habilidades, talvez você parou de produzir, você entrou no clima da pandemia, do home office, talvez de ficar mais em casa, e tudo bem, mas o que falta para você? Se levantar dentro da sua casa, e quem sabe você vai começar a ligar, você vai começar a gravar vídeo, sei lá o que você vai fazer, dentro daquilo que você tem como oportunidade, para poder produzir fruto para a honra e glória de Deus. Você está conectado à videira? Você tem obedecido aos mandamentos de Jesus? Dentro da oportunidade de amar as pessoas que estão ao seu redor, este é o mandamento. Você deseja usar os seus dons e talentos para gerar fruto na vida de outros? Te convido a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida. Entendendo que como aqueles que podem se conectar nessa videira, aqueles que têm acesso a nossa única regra de fé e prática, as Escrituras, onde aqui nós temos todo o direcionamento necessário. O que você precisa de direção essa noite? Você que está em casa, qual é a área que você precisa de uma direção? A palavra de Deus vai poder te instruir. O que falta para você deixar de ser o crente da cadeira azul, o crente do YouTube, o crente do Zoom, para falar: ei, eu tenho vida, e essa vida precisa gerar mais vida. Cristo me deu vida, nós celebramos isso, e nós temos a oportunidade de falar: Senhor, eu não posso deixar de estar conectado a essa videira. Feche seus olhos nesse momento.
Deus falou contigo de alguma maneira? Se você entende que essa noite você deseja se conectar, talvez você até serve Ele, talvez você até de alguma maneira lidera, mas você tem deixado de se conectar a essa videira. Se você deseja essa noite falar: Senhor, eu me conecto novamente ao Senhor, porque eu quero dar muitos frutos. Quero que você estenda as suas mãos como um sinal de entrega, falando: Senhor, eu estou entregando a minha vida essa noite. Você que está em casa, se você entende também que nessa noite você precisa entregar, e você precisa falar: Senhor, a minha vida é para dar frutos, para a honra e glória do Senhor. Estenda as suas mãos falando: Senhor, eu entrego a minha vida. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Essa escolha nós celebramos semana passada. Uma escolha de amor, uma escolha de entrega. Aí ele dá um direcionamento: eu escolhi para irem, vão dar frutos. Fruto que vai permanecer, que vai fazer diferença na vida das pessoas, na sua vida. Diante das necessidades, vai dar fruto, a fim de que o Pai lhes conceda aquilo que pedirem em meu nome. Vão. E nessa noite nós saímos daqui, Pai, com essa missão de ir. Nós vamos, Pai, como IBB, Pai, IBB Bacaxeri, IBB Uberaba, as congregações, nós vamos. O nosso desejo, Pai, é dar muitos frutos. Apesar desse tempo tão difícil, Senhor, onde muitas vezes nos sentimos limitados, onde muitas vezes nos sentimos incapacitados, mas é ligados à videira que nós vamos ter vida, é ligados à videira que nós vamos poder produzir fruto. E nessa noite, Pai, eu coloco a vida de cada um desses que estão aqui, consagrando as suas vidas, declarando que assim como o Senhor, através do Espírito Santo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Senhor usou, mas hoje no dia a dia, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nós fazemos, desde ao acordar até ao dormir, Pai, até no momento que vamos deitar, o Senhor pode nos usar como instrumento em Tuas mãos. Que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, Pai, dentro das oportunidades de cada um aqui, Pai, que nós possamos dar muitos frutos, e que possamos ser lembrados, Pai, a cada manhã, a cada tempo, que o Senhor nos escolheu, Pai. Obrigado pelo privilégio, Deus, o Senhor nos escolheu, e porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos dá esse privilégio de servir ao Senhor. Como é bom ao chegar aqui na igreja ser recepcionado por alguém, Pai. Como é bom podermos louvar ao Senhor, porque existem músicos que se preparam, ensaiam, investem tempo. Obrigado porque tem pessoas que cuidam de tantas áreas aqui, no vídeo, no som. Deus, eu estou falando de algo agora que está acontecendo, pessoas servindo, sendo bênção, produzindo frutos que estão gerando outros frutos, estão gerando marcas eternas, Pai. Nós só estamos transmitindo um culto hoje porque alguém se colocou à disposição e gerou esse fruto, através da tecnologia, através da bênção que é a gente poder se comunicar. Deus, nós temos tantas oportunidades, nós não queremos ser o crente da cadeira azul. Nós não queremos apenas receber, Pai, e estarmos desconectados do Senhor, Pai, não. Nós queremos todos os dias lembrar que o Senhor nos escolheu e que nós estamos ligados à videira verdadeira. Deus, e assim como uma árvore, Pai, que dá frutos, que nós possamos frutificar para o louvor da sua glória. Eu oro, Pai, entregando cada um que está aqui nesse momento, cada um que está conectado conosco, pedindo a sua bênção, pedindo o seu direcionamento. Eu oro em nome de Jesus.